Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson Rander. Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. E o áudio hoje, a reflexão é um pouco polêmica. Juridiquês e jargões utilizados na área do direito. Eu dividi esse áudio em vários tópicos para poder esclarecer especificamente o que acontece em relação a isso. Eu tenho muita propriedade para falar para vocês sobre isso. Eu estagiei no Supremo Tribunal Federal na área de revisão de texto lá durante 1 ano e meio e eu reviso para uma revista científica na área do direito há mais de 10 anos. Cada ramo do conhecimento, gente, tem uma correspondência na ciência. Então, os advogados, quando eles desenvolvem pesquisa na universidade, eles levam os estudos da área do direito para um nível, um patamar, vamos dizer assim, um pouco mais científico. A mesma coisa com os médicos, a mesma coisa com os linguistas, né? Então, é uma comunidade científica, né, de cientistas, de pessoas que fazem ciência ali naquela área. E quem tem propriedade para falar sobre aquilo são os pesquisadores daquela área. E eh, as grandes transformações na sociedade, elas vêm dessas comunidades científicas. Às vezes, vagarosamente, isso varia. A tecnologia também ligada ao desenvolvimento humano tem relação com a ciência. A ciência hoje é uma das melhores formas de conhecer, a gente não pode negar isso, diferente da opinião. Mas tem muitos mal-entendidos sobre conhecimento na sociedade. E na área do direito, eu acredito que os jargões e o juridiquês em si, essa linguagem estigmatizada, ou que dela é estigmatizado, surge, eu acredito, de má formulações gramaticais, de falta de conhecimento dos advogados, dos juízes, de conhecimento linguístico mesmo, para poder preencher algumas lacunas na área, ou mesmo eles fazem alguma em nível linguístico, ou mesmo eles fazem algumas formulações ali que vêm da subjetividade deles, que vêm de um desconfiar, de um achar ou de uma intuição ali ligada à área. E aí o que acontece? Construções equivocadas, erradas, estigmatizadas, algumas acabaram se consolidando na área do direito e são usadas, não são tão estigmatizadas, mas o excesso de uso acaba gerando também um estigma para essa linguagem, mesmo que determinados termos não sejam condenados. Então, tem todas as questões. Existem termos na área do direito que são estigmatizados. Algumas construções são erradas mesmo. Eu vou dar aqui alguns exemplos, eu vou deixar aqui na tela, já deixei na verdade, né? Vocês podem acompanhar. E outras, elas são aceitas e usadas. E tem a questão, como eu falei, de um uso de muita repetição desses termos em textos. O maior problema que eu vejo na área do direito, nos textos jurídicos, essa linguagem ela pode ser simplificada, porque ela prejudica a interação, inclusive entre eles. Eles mesmos, às vezes, não entendem o que eles estão escrevendo. E tem alguns termos que eles constroem mesmo, que são esvaziados de sentido, algumas orações que não ou são redundantes. Portanto, essas construções elas devem ser repensadas. E eu vejo que essas pessoas no Brasil, gente, tem toda essa assimetria social e o curso de direito, eu acredito que é o segundo curso no Brasil mais procurado para essa superação da síndrome do vira-lata, né? O primeiro é a medicina e o segundo é a área do direito. Então essas pessoas elas são muito arrogantes, elas trazem e elas acham, sem elas terem propriedade nenhuma para falar sobre isso, que elas têm domínio linguístico, inclusive maior do que eu, por exemplo, que sou um linguista, não tenho, ou do que qualquer outro linguista. Nós compomos a comunidade científica de pesquisadores para poder tratar de língua no Brasil, inclusive da linguagem do direito, né? Embora as pessoas procurem advogados para poder falar sobre essa linguagem, né? E não, né? Você tem que procurar um linguista, ele é o cientista responsável por isso, embora ele não tenha tanta voz, embora
qualquer um fale sobre língua, no Brasil acontece essa banalização. Qualquer um vem meter a colher, entre aspas, aí nessa área, porque é uma área desprestigiada, né? O que que o brasileiro fala? Que quem não sabe, ensina. Ele desprestigia muito o pessoal dessa área. E eles vêm com aquele discurso, é um professorzinho, né? Ele não é nada. Quem é ele para poder falar alguma coisa de língua? Ele também não é Machado de Assis, mesmo se fosse, né? Ele era um pobre, né? Veio de baixo, eu sou da elite, né? Eu superei ali, rompi a minha síndrome de vira-lata, cursei direito, então, portanto, a minha arrogância é maior do que tudo nesse mundo, né? Eu trabalho com esse pessoal e às vezes eu deixo uns comentários. No início da minha carreira eu arrumei muita confusão com essa gente, porque eu tenho esse perfil alinhado a desconstruir essas mentiras em nível social e principalmente em nível linguístico, né, na minha área de atuação. Então, quando eu reviso, principalmente o texto dessas pessoas, eu faço questão de desconstruir parágrafo por parágrafo, oração e período por oração. Eu faço isso com muito gosto e muita boa vontade, para ser bem sincero, para mostrar para eles, né, que para desconstruí-los, para tirá-los dali desse lugar, pelo menos no que diz respeito ao que eu posso falar. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, muita, na verdade. Mas mesmo assim, né, o texto é do autor. Então, hora ou outra, alguém desconsidera o que eu falo, mesmo que seja uma regra, e faz o que quer do próprio texto, né? Mas é assim que tem funcionado no Brasil a questão do conhecimento. As pessoas começaram a interpretar o que elas querem, como elas querem, isso, e não escutam mais ninguém. Principalmente isso no nível do que elas deveriam ouvir, né? Os especialistas, por exemplo. E aí surgem todas essas mentiras aí, todas essas má interpretações de conceitos. O direito, gente, é uma das únicas áreas que tem uma linguagem, vamos dizer assim, própria, né? Cheia desses mal entendidos, desses problemas todos. Se vocês olharem para outras áreas, isso não acontece desse jeito, né? E mesmo assim, no caso de textos jurídicos, eu acho tudo bem. Os jargões, tudo bem. A característica ali para a linguagem, tranquilo. Agora, quando eles desenvolvem pesquisa e eles trazem esse ranço do direito, dos textos jurídicos, para o texto científico, que é a minha área de especialidade, aí a gente começa a ter problema. Porque quando a gente transpõe a linguagem de na verdade, não é nem uma transposição, porque você não está pegando um texto ali da lei e passando ele para um outro gênero acadêmico. Você está no processo de criação do texto acadêmico, como, né, a sua profissão, você é advogado, só que você tem que se distanciar da sua prática de advocacia e da sua prática textual dos gêneros ali que você constrói no seu dia a dia, né? Os documentos, todos os gêneros ligados ao direito. Por quê? Porque o texto científico, mesmo na área do direito, ele é um texto científico. E a ciência, ela tem uma outra perspectiva. Não tem sintonia alguma com os princípios científicos, gente. Então, quando você é cientista, você tem que assumir um posicionamento, inclusive linguístico, textual, diferente. Fora a questão da pesquisa em si. E lá no direito, o objeto de estudo deles, nível científico, às vezes eles fazem uns trabalhos que é uma grande bagunça, ou com um teor ali muito subjetivo, sem muita, sem muito critério científico, analítico, principalmente de método, de metodologia científica. E eles fazem esse trazer a subjetividade para o texto, para a prática, essa coisa toda, ela vigora ali também no texto. E isso vem de um posicionamento aí do ego. Isso não, né, e não de um posicionamento do que deveria ou como deveria ser. Mas eles também não dão muito espaço para que isso seja desconstruído. E é por isso que eu trouxe aqui esse áudio para o canal, para desconstruir todos eles, né? O juridiquês mostra, no Brasil, uma fragilidade do advogado, desse sujeito que vai buscar, assim, saída, né?
superar essa síndrome de vira-lata, assim como os doutores, né? E ele mesmo é um doutor, né? Ele se intitula, apesar de não ter o título aí acadêmico de doutor, sem. A gente sabe que há uma lacuna em relação à língua no Brasil, principalmente a texto, a escrita formal. As pessoas, ela também, a escrita formal, ela está muito ali idealizada. São poucas as pessoas que de fato conseguem se aproximar dela. Eu preciso dizer para vocês aqui também que, a respeito da linguagem jurídica, desse dito juridiquês ou dos ditos jargões que compõem o juridiquês, eu poderia fazer a seguinte classificação. Existem expressões, jargões no direito que são estigmatizadas e outras que não são. E são estigmatizadas por eles mesmos e outras são estigmatizadas pela comunidade, por exemplo, científica. Nenhuma disciplina de língua eles têm aliada ao curso. Então, né? Além disso, vigoram alguns arcaísmos e eles têm que são termos bem antigos. Muitos advogados são pessoas mais velhas e muitos juízes também, e eles têm uma prática, a língua muda o tempo inteiro. Eu mesmo que já tenho, eu tenho 35 anos, gente, eu percebo que muita reconfiguração de expressões pela linguagem falada no Brasil, algumas até acabam migrando para o texto, e, e como a língua, né, ela muda, às vezes as pessoas mais velhas, elas têm um padrão ali de escrita que está muito vinculado a um outro tempo. E às vezes alguns termos são esquecidos ali no passado, são deixados de lado, não são usados mesmo. E tem todo um rigor no direito dessa coisa com o que é mais velho, com essa coisa de ter mais experiência, não sei o quê. Então, eles acreditam que essas linguagens arcaicas, que essa linguagem arcaica, ela tem mais valor. E isso também é um outro problema, porque a língua, ela deve refletir o tempo dela, o tempo contemporâneo dela ali, formal ou não formal. Então a gente ir lá nos séculos passados, buscar umas estruturas lá que nem existem mais, são desconsideradas por gramáticos, não é uma coisa que faz sentido algum. Isso, eles usam termos em latim. Além disso, eles usam termos em latim para poder trazer alguma ideia, e isso prejudica a compreensão do texto. Eles deveriam, nesses casos, explicar, especificar a ideia, e não usar a ideia como sinônimo de uma expressão em latim. Por exemplo, porque eles também acreditam que isso soa mais culto, que isso soa mais bonito, ou seja lá o que for. De qualquer maneira, o texto jurídico, ele se compõe, a característica dele é essa. Ele tem esse, esses jargões, alguns, né? Ele tem uma estrutura ali também, que deve ser seguida, claro. Eu não estou dizendo que eles devem, né? Mas mesmo entre eles, eles devem rever alguns usos. Eu coloquei na tela alguns trechos para vocês observarem. Olha só. Alguns são realmente, eu consideraria juridiquês, vamos chamar dessa maneira mais pejorativa, né, gente? Outros seriam expressões mesmo que eu vejo que não tão ligadas a elementos jurídicos ali, mas eles fazem construções ali ligadas a isso. Isso se repete muito no texto jurídico e às vezes isso acaba migrando até para outros gêneros textuais, porque as pessoas, sem muita informação, elas acreditam que o correto vem dali. Então, olha a quantidade de mal-entendidos, né? Expressão aí, questão aí que eu apontei primeiro, ó. Em verdade, é muito provável que não. Esses trechos que eu trouxe, gente, são fragmentos. Eu não trouxe aqui, são fragmentos dos textos que eu reviso. Eu não trouxe, inclusive, por uma questão de ética, as orações inteiras, os períodos. O ideal seria que eu trouxesse, mas é só para exemplificar mesmo. Olha só, em verdade, é muito provável que não. Esse em verdade aí é bastante típico da área do direito. Eu não estou dizendo que está errado. Na verdade, quando eu falo em jargão, alguns jargões compõem erro, outros são só estigmatizados, outros funcionam mesmo em relação àquele gênero. Esse, em verdade, é usado mesmo em alguns gêneros. Nessa área, eu não vejo um problema nesse uso, mas ele aparece. O problema seria quando ele
é repetido muitas vezes. E o texto fica ali todo mecânico demais, né? Não tem fluidez. Eu acho isso problemático. Quando isso aparece em texto acadêmico, quando um advogado está desenvolvendo pesquisa e ele começa a introduzir ali no texto acadêmico esses termos ali que vêm do texto jurídico, aí sim é um problema. Porque o texto acadêmico ele é feito por uma comunidade científica e, como eu falei, essa linguagem da área do direito ela é contrária aos posicionamentos dentro da ciência, principalmente das ciências humanas. A própria linguística questiona tudo isso. Você pode pegar alguns pensamentos na psicologia, na filosofia também. Então, a gente já começa a desconstruir por aí. Então, eu vejo um problema nessa maneira deles de fazer ciência. E principalmente na maneira de revelar as pesquisas por meio dessa linguagem. Então, isso daqui é um exemplo. Por feita, o Estado deve. Esse desta feita, gente, é bastante comum. Vigora lá nos textos jurídicos, não tem problema, mas quando isso é trazido para o texto acadêmico, tira essa expressão e troca por alguma outra coisa. No que tangeal, esse no que tangeal, ele pode ser trocado por em relação ao. E há outras expressões também. Eu vejo um problema porque, em relação a esse termo, eu acho que ele é muito, muito arcaico, muito distante da linguagem contemporânea, mesmo formal. E ele sempre aparece em todas as áreas, não só no direito, num tom de, principalmente pessoas que não sabem escrever bons textos, num tom de a pessoa acha que está sendo culta colocando esses termos. Ela acha que escrever academicamente é ser é não ser claro, é sinônimo de não ser claro. Isso não é verdade, principalmente em relação à linguagem científica. Legiferante, eu nem coloquei aí a oração inteira, mas esse adjetivo aí, ó. Legiferante relativo à lei também entra aí, né, no juridiquês aí. E também já vi em migrar para textos acadêmicos. Nesse caso, não deve ser usado. Portanto, em que pese os limites à participação social existam, esse tipo de construção aqui, gente, também comum lá no direito, não tem problema lá no gênero acadêmico, não tem problema lá no. Você tem outras possibilidades de escrever, isso pode ser dito de uma maneira mais simples, né? Mas as pessoas têm esse posicionamento de uma linguagem mais carregada desse jeito, com esse como se fosse uma maneira de se proteger do outro, para o outro não chegar ali, para ele nunca sair desse patamar de cima. Estou olhando de cima, a elite brasileira na área do direito, ela tem muito esse posicionamento, eu acredito, então é um mecanismo de proteção ali ligado ao ego dessas pessoas. Elas não buscam essas estruturas mais simples porque elas não querem que as outras pessoas tenham acesso a isso. Né? Mas o problema, como eu disse, é que eles mesmos, no final das contas, acabam sendo pedantes, eles mesmos não acabam se entendendo, prolixos, subjetivos. Então, é um tipo de formulação que, mesmo em textos na área do direito, pode ser evitado. Em textos acadêmicos, não deve ser usado de maneira alguma. Algum, algumas outras expressões aqui, construções, poderia trazer vários exemplos, gente, mas eu só trouxe alguns aqui. Essas outras construções aqui, elas não são juridiquês, elas não são jargões, mas eu vejo esses padrões de escrita em textos acadêmicos. Eu não estou chamando isso daqui de juridiquês agora. Então, por exemplo, em havendo, esse tipo de estrutura aparece muito em texto jurídico. Sob o número, gente. Esse sob, ele é estigmatizado também e ele é considerado, dependendo da oração, erro por alguns gramáticos. Vocês podem consultar aí essa informação. É muito comum também que sejam construídos títulos nessa área com a seguinte formulação: do critério de tananã para a não sei o quê. Não, gente. O critério, por exemplo, do critério para avaliação do processo. Da onde saiu esse D aí, gente? Geralmente essas preposições elas estão ligadas ao verbo, ao nome, regência verbal, tem alguma ligação com o nome ali que rege, que pede a preposição ou não, e a gente precisa consultar manuais de regência para a gente fazer, para a gente saber, né? Então, isso não faz sentido. Do tratamento, esse do saiu da onde? Mas isso, apesar de eu estar criticando, é algo que é feito nos textos de lei
isso é construído dessa maneira, mas você não vai pegar o seu título acadêmico lá de texto acadêmico e falar dessa maneira, né? Nesse caso aí, desse exemplo, você poderia trocar por o tratamento de blá blá blá, e não do tratamento. Eles também constantemente colocam, isso já entraria para uma questão de formatação. Todo mundo segue o manual, a BNT, APA, Chicago, Vancouver, enfim, e eles são os únicos dentro da academia que colocam as referências em vez de ao final em nota de rodapé, gente. Eles saem colocando todas as referências ali em nota de rodapé de uma maneira muito prolixa, porque, por exemplo, além de aparecer a citação no texto, a pessoa vai lá e coloca uma nota de rodapé e especifica essa referência. A referência não faz sentido aparecer duas vezes, então elas colocam a referência incompleta e depois no final aparece a referência completa. Olha que exagero, né? Eu sempre vejo trabalhos na área do direito cheio dessas notas de rodapé de referências. E eles distorceram a BNT. A BNT eles construíram esse padrão próprio com base não sei no quê, porque para mim também não faz o menor sentido. E eles geralmente colocam uma construção aí gramatical para fazer referência a algo externo ao texto, a um site de consulta, por exemplo, eles colocam assim, ver, eles dão um comando ao leitor. Gente, isso não é um texto instrucional, isso não é um manual de um produto tecnológico que você comprou para você montar. Por exemplo, primeiro, né, a gente sempre vê isso em textos de receita de bolo, ou então em textos instrucionais, textos técnicos, né? Isso é um texto acadêmico. Em caso de texto acadêmico, evitem esses verbos com infinitivo dando comandos ao leitor. Apresenta-se, geralmente isso aparece no texto acadêmico, de maneira geral, como disponível em. Há uma especificação ali ao que aquilo se refere, né, mas não é dito assim para o leitor, abra o site, tá, não, não, não. Há uma especificação em relação ao texto de maneira mais elegante, acadêmica, N maneiras de fazer isso, e aí aparece disponível em, ou simplesmente disponível em. Você não vai colocar um comando para o leitor, abrir a porta, ver o texto, consultar a ementa, consultar não sei o que, abrir a porta. Você não vai fazer isso, não. Né? Alguns advogados, gente, juízes de maneira geral, eles têm receio de simplificar as coisas, ou até mesmo de popularizar. Como eu disse, eles alegam que não encontram as palavras, né? Mas é muito simples, você pode abrir um dicionário, né, para poder verificar, você pode buscar outras construções, né? É possível a gente mudar isso. Eu já vi alguns advogados que tentam fugir um pouco a toda essa linguagem. Esses advogados que têm um pouco mais de consciência social, por exemplo, que têm um pensamento um pouco mais coletivo, por exemplo, eu aplaudo. Não estão nesse patamar aí do ego inatingível, inabalável. E a todos, pessoal, espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês. Eu sou revisor de textos há mais de 10 anos. Vou deixar aqui os meus contatos para quem precisar de revisão. Tchau, tchau.